Com grande alegria, estamos aí nessa nossa transmissão cheios de celebração, porque são 19 anos do site padrepauloricardo.org. Antes de começarmos com a nossa oração, dá um tempinho aí para você ir chegando, né? Nós estamos comemorando hoje, dia 20 de maio de 2025, 19 anos do nosso apostolado. E a gente, assim, esse ano nós somos voltados um pouco para aquilo que é a identidade do nosso site, muito felizes de estar comemorando no dia 20 de maio, porque dia 20 de maio é a data tradicional, né, que os historiadores colocam para a abertura do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325. Então você conta aí, né? 325, estamos em 2025, são 1.700 anos atrás. Então, assim, essa mesma data. Claro que existem debates, né? Como todas essas coisas muito antigas. Tem outros historiadores que dizem que não começou no dia 20 de maio, começou no dia 19 de junho. Não vamos brigar por isso, né? Nós só estamos contentes que coincide, por uma coincidência da providência, a data tradicional de Nicéia, a data do site, né? E nós estamos muito felizes e comemorando e cheios da gratidão. Nesse ambiente um pouco, né, de novidade com a eleição do Papa Leão XIV, então esse mês, todo um mês de comemoração do nosso site, todo um mês de promoção para o nosso site, eu queria fazer um pouco uma reflexão hoje com vocês. Então, enquanto eu vou dando tempo aí para vocês chegarem, né? Eu aviso desde já, agora no início, que nós vamos ter um pequeno intervalo para que vocês tenham a oportunidade de fazer suas perguntas. Então, nós estamos ao vivo, né? Ao vivo e querendo ouvir de vocês as perguntas que vocês tenham para fazer. O tema do nosso programa é a centralidade de Cristo, que é a identidade do nosso site, né? Cristo nil preponere, nada antepor a Cristo. Cristo vem em primeiro lugar. Estamos pegando, né, essa data de comemoração do site, aproveitando que o Papa Leão XIV falou para os cardeais, né? Ele se reuniu com os cardeais na sala do sínodo e disse, olha, eu quero continuar os pontos centrais do pontificado do Papa Francisco. E o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, falou que a evangelização deve partir do primado de Cristo. Essa coisa, o primado de Cristo, nada antepor a Cristo. Nicéia, que é a realidade do dogma trinitário, a Jesus consubstancial Pai. Então, tudo isso para nós né? Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Para nós é doce isso daqui, poder refletir com vocês nessa noite, né? Então, acho que o pessoal já... Quem está chegando atrasado aí, né? Estamos ao vivo, estamos esperando também, daqui a pouco no intervalo, suas perguntas a respeito do tema que nós iremos tratar na noite de hoje, tá bom? Então vamos começar, né, nossa reflexão juntos, rezando, agradecendo a Deus, cheios dessa gratidão pelos 19 anos do apostolado do site padrepauloricardo.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com grande alegria, recebendo vocês nesta noite festiva dos 19 anos de nosso apostolado, o site padrepauloricardo.org, e colocando, né, o primado de Cristo. Esse é o tema da nossa reflexão, pegando como alavanca, ponto de impulso, aquilo que é o aniversário dos 1.700 anos do Concílio de Nicéia. Já vou expor para vocês o que é isso, o que isso significa. E então,
a partir disso, fazer uma reflexão daquilo que é a identidade do nosso site, né? Quando a gente colocou como lema do site, Christo nil preponere, essa frase, que é tirada de São Cipriano de Cartago, que está presente na regra de São Bento, que está tão nos padres da igreja, Cristo vem antes de tudo. Nada antepor a Cristo, nada vem antes de Cristo, Ele vem primeiro, Ele em primeiro lugar, Ele é o centro. Essa é a nossa identidade. E assim, gostaria que você se desse conta disso, porque às vezes você recebe essa coisa do site, mas não se deu conta. Você se deu conta que seguindo o nosso apostolado, nas nossas aulas, nos nossos cursos, toda hora, eu estou puxando você por amor a Jesus? Não é amor a Deus, assim, Deus, né? Como um conceito abstrato. Jesus é Deus, claro, mas não é Deus num conceito abstrato. É Deus como Ele se revela em Jesus Cristo. Jesus é Deus. E se amar Jesus, né? Quantas vezes a gente repete, né? Quantas vezes eu já disse, olha, eu não nasci para ser padre, eu nasci para amar Jesus. Ser padre é só um meio, né? Jesus é tudo. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é a alegria, a nossa felicidade. Jesus é a nossa vida. Quero que você note isso. Nesse dia de celebração de 19 anos, gostaria que você notasse isso. Porque isso é o nosso DNA. É a identidade do nosso apostolado, né? E este ano, de forma especial, comemoramos os 19 anos do site na mesma data que tradicionalmente se celebra, né, o início do Concílio de Nicéia, né, que teria iniciado dia 20 de maio e terminado lá para o dia 29 de julho. Existem autores que debatem isso. Se você for pegar o Denzinger-Hünermann, por exemplo, tem aqui a data de Nicéia, primeiro concílio ecumênico, para ele foi de 19 de junho a 25 de agosto. E ele diz, né, porque nos cálculos dele lá. Mas não é a data tradicional é hoje, 20 de maio. É o que geralmente a igreja celebra. E que história é essa de concílio de Nicéia? Padre, o que é concílio de Nicéia? É o seguinte, vamos lá. Fazer uma longa história, uma história curta. O cristianismo, ele já existia há 3 séculos. Já fazia 3 séculos que Jesus veio ao mundo, né? E lá por volta do ano 318, 320, teve um padre chamado Ário, na cidade de Alexandria, no Egito, uma cidade que fica no delta do rio Nilo. Ele começou a fazer uma pregação, né, escandalosa, para nós, claramente escandalosa. Por quê? Porque ele entendeu o seguinte, olha, o Antigo Testamento, Deus é um só, não é? Adonai Echad, Deus é um só. Na filosofia, e em Alexandria, o pessoal era muito filósofo, né? Também Deus é um. Então é evidente que Jesus e o Logos, o Verbo, a sabedoria, né, não pode ser Deus. O Filho, se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo não pode ser Deus igual ao Pai. Deus mesmo é o Pai. O Filho e o Espírito Santo são divinos, mas foram criados pelo Pai, né? Então, Ário, que era um bom pedagogo, ensinava para os seus paroquianos, lá na paróquia dele, que ficava perto do porto de Alexandria,
ele ensinava, olha, houve um tempo em que Deus não era pai. Deus não é o pai eterno. Deus ficou pai. Deus, ele precede. Primeiro existiu Deus, aí depois ele foi e criou o Filho. O bispo dele, Alexandre, Santo Alexandre de Alexandria, ficou evidentemente escandalizado com aquilo, quando o pessoal ficou sabendo, né? O que está acontecendo aí. Ele chamou, pediu para Ário se retratar, ele não quis. Então, ele condenou Ário, excomungou Ário. O Ário foi atrás de bispos amigos dele e de repente estava feito um piseiro. Por quê? Porque todo mundo começou a defender o Ário. Nessa época, então, o imperador Constantino estava construindo a nova capital, que ele queria uma cidade mais segura do que Roma. Ele estava construindo uma nova capital lá no Estreito de Bósforo, né? Na fronteira entre a Ásia e a Europa. Constantinopla, né? Havia antes lá uma vilinha chamada Bizâncio, ele resolveu construir lá. Então, enquanto construía Constantinopla, o imperador Constantino foi morar numa cidadezinha chamada Nicomédia, uma cidade menor chamada Nicomédia. E havia ali perto uma outra cidade, tudo ao redor de um lago, chamada Niceia. Então, o imperador convocou todos os bispos das principais cidades para virem ali para resolver esse problema. Por quê? Porque o imperador disse assim, olha, essa divisão de vocês, essa divisão da religião, isso é pior do que 10 guerras. Vocês estão dividindo o meu império. Eu quero uma unidade religiosa. Vocês, cristãos, parem de brigar. Então, ele reuniu em 325 esse concílio. Os bispos ficaram assim, meu Deus, olha só, há 10 anos atrás nós estávamos sendo perseguidos, tinha bispo que estava mostrando lá todas as marcas das torturas, né? Tinha bispo sem olho, tinha bispo com cicatrizes terríveis, porque eles eram perseguidos pelo imperador. Agora eles são recebidos no palácio do imperador, que oferece um banquete para eles, os guardas fazendo continência para os bispos como autoridade. Eles viajaram para o palácio do imperador, tudo pago, com transporte público. Era um negócio impensável isso. Bom, enfim, os bispos se reuniram e foram então julgar Ário. E o que estava sendo julgado? O que estava sendo julgado é o seguinte, né? Quem nos diz é um rapaz, um cardeal, chamado Joseph Ratzinger, né? Ele disse isso numa conferência que ele fez em 1982 aqui no Brasil, né? Que está publicado aqui nas suas obras completas. O original alemão é Christologische Orientierungspunkte, pontos de orientação cristológicos. O original alemão está aqui, está traduzido para o português nesse livro da editora Benedictus e da escola Ratzinger, né? Olhar para o transpassado, né? Esses pontos de orientação cristológicos. Então, o Ratzinger diz o seguinte: o que está sendo debatido aqui em Nicéia é o seguinte: quem é Jesus? Essa é a pergunta fundamental. Quem é Jesus? Quando a gente diz que Jesus é filho de Deus, essa palavra filho, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Ela pode ser interpretada de forma metafórica.
né? Sei lá, eu tenho um cachorrinho em casa e eu digo que ele é meu filhinho, mas ele não é meu filho. Ele não é da minha mesma natureza. Eu sou humano, ele é um animal. Mas eu chamo ele de filho, mas é metafórico. Né? Então, de que jeito Jesus é filho de Deus? Essa é a pergunta. E o Ratzinger, então, diz, o grande, a grande conquista de Nicéia é que os bispos em Nicéia usaram a linguagem filosófica grega para garantir o conteúdo bíblico e a fé apostólica da Igreja. Os protestantes acham que na época de Constantino o que houve foi uma helenização da Igreja, ou seja, uma paganização da Igreja, e que, ou seja, Nicéia seria o começo do fim. Esse é o fim da picada. Por quê? Porque começou a usar filosofia grega dentro da... Mas, gente, é a filosofia grega que salvou a identidade cristã. Por quê? Porque as pessoas podiam continuar achando que Jesus era filho, somente assim, simbolicamente. E o Concílio de Nicéia diz, não, Jesus não é filho simbolicamente. Ele é da mesma substância do Pai. A palavra grega que eles usam é homoousios. Homoousios, né? É o credo, aquele credo comprido que a gente usa na missa, com aquela palavra niceno-constantinopolitano. Quer dizer, é o credo que começou a ser escrito em Nicéia, esse concílio que nós estamos falando aqui, 325, e foi concluída a segunda parte sobre o Espírito Santo em Constantinopla, em 381. Por isso, Niceno é de Nicéia. Né? Bom, o credo de Nicéia diz assim: cremos em um só Deus. Eles começam não dizem creio, porque são os padres do concílio, são os 318 padres que tradicionalmente estavam lá, então os padres conciliares. Então é uma profissão de fé coletiva, não é creio, é cremos. Né? Pisteuomen, cremos. Né? Em um Deus Pai onipotente. Então, lá pelas tantas, ele diz então, né, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não feito consubstancial ao Pai, por meio do qual vieram a ser todas as coisas, tanto no céu como na terra. Esse é o texto original de Nicéia. Um pouquinho diferente daquilo que a gente tem, porque Constantinopla mudou umas palavrinhas, mas essa coisa consubstancial, homoousion to patri, consubstancial ao Pai. Então, o que é que Nicéia está nos dizendo? Que Jesus, aquele homem que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que foi crucificado num momento histórico, real, concreto, na história, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos está lá no credo do nosso, no credo apostólico, né? Por quê? Para colocar um momento histórico. Você pode procurar na história, quando que foi procurador da Judéia, Pôncio Pilatos. Opa, tem uma data. Isso não aconteceu no mundo dos contos de fada. Aconteceu historicamente. Este homem que morreu em Jerusalém, crucificado, sob Pôncio Pilatos, ressuscitou, subiu aos céus, esta realidade, ele é o Filho eterno do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e pela nossa salvação, ele desceu do céu, se encarnou no Espírito Santo, morreu na cruz por nós,
É a identidade de Jesus. E essa é a maravilha de Nicéia. Só que acontece o seguinte, terminou o concílio de Nicéia, os bispos foram para casa, aí começou o pessoal mais tradicionalista a criar confusão. Por que eu digo tradicionalista? Atenção, não estou dando recado para os tradicionalistas do século XXI. É outro assunto. Consegue entender que é outro assunto? Os mais tradicionalistas, não estou dizendo que quem seguia a tradição, estou dizendo tradicionalista, ismo. Os tradicionalistas disseram não. Mas a gente não devia ter assinado esse credo de Nicéia, sabe por quê? Porque essa palavra consubstancial não está na Bíblia. Nós temos que ficar na linguagem bíblica. Qualquer semelhança com os protestantes atuais, mas nós temos que ficar nas palavras bíblicas, e consubstancial não está na Bíblia. Então, o que acontece? Ário, os seus partidários, Eusébio de Nicomédia, etc. e tal, começaram a pressionar os bispos mais tradicionais e dizer, como é que vocês assinaram um negócio desse? Então, onde está na Bíblia consubstancial? E começaram a querer fazer um credo que não tivesse a palavra consubstancial, que voltasse à linguagem só meramente bíblica. E aí os arianos nadavam de braçada, entendeu? A jogada? Ou seja, a maior parte dos bispos era de bispos católicos. Eles criam, de fato, que Jesus era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado. Mas quando chegou na palavra consubstancial Pai, eles disseram, não, mas isso é um passo arriscado, colocar uma palavra filosófica aqui. Então, de repente, a maior parte dos bispos, pressionados pelos hereges, que achavam que o Filho não é eterno, começaram a ceder e dizer, não, é melhor a gente ficar na linguagem bíblica. Aí, morreu Constantino, veio o filho dele, Constâncio, e começou a perseguir os bispos que eram a favor de Nicéia, ou seja, o partidão, digamos assim, que estava no meio, querendo só ficar na tradição bíblica, e os arianos começaram a pressionar o imperador, e o imperador começou a perseguir Santo Atanásio, que era o bispo de Alexandria, então na época, perseguir Santo Hilário de Poitiers, aqui no Ocidente, e começaram a bater em cima. Chegaram até ao ponto, depois que morreu o outro filho de Constantino aqui no Ocidente, o Constante, que protegia os católicos, quando Constâncio quis unificar o império, chegaram até a pressionar o Papa Libério, que mandaram o Papa para o exílio. Aí o Papa aguentou firme a fé por um tempinho, depois começou a ceder para contemporizar, tentar. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a pressão política, né? Vocês têm uma boa narrativa de toda essa coisa nesse famoso livro de São John Henry Newman, né? Arians of the Fourth Century, né? Os arianos do quarto século. É um estudo profundo que o Newman fez e foi a causa da conversão dele. Esse estudo sobre o arianismo. Ele se converteu e virou católico. Deixou de ser anglicano. E hoje é santo, canonizado.
Então, o que aconteceu? Vejam, os bispos católicos começaram a sofrer para defender que Jesus é Filho de Deus eterno. E a palavra consubstancial aqui tornou-se, embora seja filosófica, ela era necessária para ser uma âncora firme, para ninguém achar que Jesus era Filho de Deus simbólico somente. Porque se você fica só na linguagem bíblica, entendeu? A linguagem bíblica, ela é simbólica. Ela serve para você adaptar coisas, né? Você pode interpretar a Bíblia de um jeito, interpretar a Bíblia de outro. É por isso que então Nicéia, em 325, começa essa grande tradição católica de uma linguagem dogmática, ou seja, uma linguagem dogmática que firma a nossa fé com uma âncora no ser da coisa. Não, o negócio é o seguinte, Jesus é filho do mesmo ser do Pai, eterno. O Espírito Santo também, é trindade. E aquele homem lá que nasceu em Belém e morreu em Jerusalém, aquele homem lá é o Deus Criador do céu e da terra que se fez homem, que veio nesse mundo, fez para ele uma natureza humana. Essa é a beleza, essa é a maravilha do dogma de Nicéia. E vejam como a igreja sofreu. Por quê? Porque os poderes políticos não queriam. Né? Queria uma linguagem conciliadora. Estão entendendo? Aqui é importante a gente notar isso, por quê? Porque isso tem uma aplicação muito forte nos tempos de hoje. Hoje, você veja no cenário mundial, as pessoas estão dispostas a aceitar um cristianismo. Desde que Jesus, historicamente, aquele homem lá de Nazaré, não seja Deus de verdade. Seja Deus somente simbolicamente. Por quê? Porque se Jesus for Deus de verdade, pensa bem comigo, se Jesus é Deus de verdade, aí você vai e olha as outras religiões. Maomé era Deus de verdade? Não, nem ele pretende ser. Maomé é o profeta. Não é? Confúcio era Deus? Não, também não pretende ser. E Buda era Deus? Também não. E nem pretende ser. E tem alguma religião que diga que Deus andou aqui nessa terra? Que tem um homem histórico que é Deus encarnado? Não. Então, todas essas religiões, elas podem ser manipuladas por um poder, por um governo mundial, pela ONU, pelos globalistas. Para quê? Para que todo mundo aceite um governo mundial onde todas as religiões vivem, todo mundo dizendo assim, Buda, ele colheu um aspecto de Deus. Maomé colheu outro aspecto de Deus. Confúcio, outro aspecto. O shintoísmo, outro aspecto. O animismo, outro aspecto. As religiões afro, outro aspecto. Vários aspectos de Deus. E o cristianismo, se você esvaziar, se você disser que Jesus é só um símbolo de Deus, o cristianismo também colheu outro aspecto de Deus. E aí tudo legal, porque você vive num pluralismo religioso onde está todo mundo de boa.
Mas se você disser, olha o perigo da fé católica tradicional. Se você disser que Jesus, aquele homem histórico, que ele é consubstancial ao Pai, que ele é Deus de Deus, eterno, acabou. Acabou esse projeto mundial de todas as religiões são iguais. Por quê? Porque o cristianismo tem uma coisa que nenhuma religião tem. Deus histórico. Então, ou Jesus é o Deus verdadeiro que se fez homem e todo mundo tem que aceitar, ou então todos os outros estão certos e o cristianismo está errado. Então, o que é que nós assistimos já há 300, 400 anos? Né? Começou todo esse movimento. Se começou uma tentativa de esvaziar o cristianismo. De tal forma que, quando o físico Newton, né, vocês podem ver, ele era ariano. Quando você começa a querer criar um governo mundial, uma paz mundial, você não pode dizer que Jesus é Deus, de verdade. Ele aceitava que existia Deus, que Jesus também é importante, mas Jesus não é Deus. Porque não tem jeito de você fazer um projeto de unidade se Jesus é Deus. Está entendendo? Então, o Newton era unitariano. O, aspas, discípulo dele, o Kant, lá na Prússia, quando escreveu o livro dele, Streit der Fakultäten, o conflito das faculdades, ele diz, olha, esse dogma da Trindade aí, a gente não sabe o que fazer com esse negócio. E ele começou a escrever um projeto de paz mundial, Kant, Immanuel Kant, um projeto de paz mundial que é o projeto que existe até hoje, mais ou menos. Né? Começou a se desenhar essa coisa na ONU e nos globalistas. É o projeto dos tempos modernos. É o seguinte, o Kant, ele se achava, aspas, cristão. Mas não era cristão. Porque ele não acreditava em Deus na história. Ele acredita num Deus transcendental. Não é? Essa coisa do cristianismo transcendental. Todas estas coisas estão aí e entraram na Igreja Católica. Aqui eu vou falar umas coisas assim, talvez meio incompreensíveis para os alunos, mas o pessoal que estuda teologia vai entender do que eu estou falando. Todas essas coisas entraram na Igreja Católica e estão aí, já entrando, e entraram de cheio com um teólogo jesuíta, chamado Karl Rahner. Ou seja, essa coisa de que você começa a criar um instrumental teológico para esvaziar a realidade histórica do cristianismo, para criar um cristianismo, aspas, universal, transcendental, aceitável por todo mundo. O ápice desse negócio é o livro do outro jesuíta, que recebeu uma notificação da Congregação pela Doutrina da Fé, assinada Joseph Ratzinger, com a aprovação do Papa João Paulo II, o Roger Haidt, jesuíta americano, que escreveu esse livro, Jesus, Símbolo de Deus. O que é que ele diz aqui? Ele diz claramente que nós só podemos aceitar que Jesus é
consubstancial ao Pai, que Jesus é divino ou consubstancial ao Pai, a referência a Nicéia é evidente, nós só podemos aceitar que Jesus é divino ou consubstancial ao Pai no âmbito simbólico. Ou seja, Jesus não é Deus de verdade. Não é Deus realmente. É Deus simbolicamente. O próprio título já está dizendo, Jesus, símbolo de Deus. E ele faz, todo o início do livro, a metodologia inicial do livro é toda com referências a Rahner, mostrando de onde ele tirou a sua forma de pensar filosofica e metodologicamente. Bom, enfim, a finalidade desse nosso encontro aqui não é ficar caçando heresias, mas é simplesmente para vocês entenderem o seguinte. Todos nós cristãos, católicos, no mundo atual, seremos colocados numa encruzilhada. Você vai ter que decidir. Se você se mantiver católico, professando a fé de Nicéia, dizendo que Jesus é verdadeiramente Deus, que Maria é verdadeiramente mãe de uma pessoa divina, ela é mãe da natureza humana, né? Claro, e ela gerou um homem, mas aquele homem é uma pessoa divina, mãe de Deus. Se você continuar dizendo isso, você está indo na contramão do projeto globalista. Eles não irão aceitar um cristianismo que diga isso. Você pode até dizer que Jesus é homoúsios, mas você tem que pôr nota de rodapé Roger Haidt, simbolicamente. Você pode até dizer que Deus se fez homem, mas tem que pôr a nota de rodapé, como por exemplo do John Hick, que é um teórico das religiões. Ele foi anglicano, mas abandonou a fé cristã. Terminou seus dias não sendo... John Hick, a metáfora do Deus encarnado. Os títulos já dizem tudo, gente. Só do título você entendeu o conteúdo. Ou seja, Deus não se encarnou. Jesus não é Deus de verdade. É uma metáfora. Então, o que é o cristianismo? O cristianismo é isso, é uma metáfora, é uma coisa, entendeu? Jesus descobriu a filiação dele, então você descobre também. Então, eles começam a usar coisas que são próprias de Cristo para nós de forma unívoca. Então, eles chegam e dizem, Jesus é consubstancial ao Pai, mas nós também. Não, nós não somos consubstancial ao Pai. Eu não sou eterno, eu não sou criador do céu e da terra, eu não sou onisciente, onipresente, onipotente. Para com isso, você está esvaziando as palavras. Está entendendo? Você está fazendo o mesmo processo que o pessoal fez em Nicéia. Ou seja, vamos encontrar um palavreado de consenso. O partidão, o centrão de Nicéia, entendeu? Os moderados. O pessoal do centrão de Nicéia diz, não precisa ser radical como os arianos, não precisa ser radical como os trinitários de Atanásio e Companhia Limitada. Vamos arranjar uma linguagem que todo mundo aceite e a gente para de brigar. Só que os católicos, como Santo Atanásio, disseram, não senhor. São Basílio Magno, não senhor. São Gregório de Nazianzus, não senhor. Santo Hilário de Poitiers, não senhor. Por quê? Por que não senhor? Porque essa linguagem vai ser usada e cavalgada pelos arianos.
Nós precisamos de uma âncora dogmática. E a âncora dogmática que nos deu foi Nicéia. Então, o Ratzinger, né, nesse seu livro, nesse seu artigo que ele fez ele era jovem cardeal, em 82, tinha acabado de ser nomeado para a doutrina da fé. Ele veio no Rio de Janeiro, numa conferência para o CELAM, né? E ele fez a conferência onde ele diz com toda clareza que Nicéia, usando o instrumental da linguagem filosófica grega, colocou uma âncora firme para dizer quem é Jesus. Jesus não é um filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E se diz isso de forma clara com o homoousios. É isso. É isso que foi feito há 1.700 anos atrás. Nada antepor a Cristo, porque Ele é Deus. Não tem negociação. Não tem negociação. Então, a nossa alegria de ver o Papa Leão XIV, ao expor e colocar o seu projeto de pontificado, né? Primeiro ponto, ele diz, em continuidade com o Papa Francisco, conforme ele disse na Evangelii Gaudium, realizar a evangelização com o primado de Cristo. Rezemos pelo Papa, porque se ele for fiel a isso que ele está dizendo, ele vai incomodar as pessoas. Se ele, na sua pregação, colocar o primado de Cristo, né? Não quero ser profeta do mau agouro, mas pode acontecer duas coisas. O pessoal, se o Papa for fiel e pregar o primado de Cristo, pode acontecer duas coisas. O pessoal globalista se converter, ou não. E se não se converterem, ele vai ser uma pedra no sapato. Não é? Rezemos pelo Papa. Que Deus mande seus anjos para protegê-lo. Primeiro que ele seja fiel, é isso que ele está dizendo, né? Como disse Bento XVI na sua missa inaugural, ele disse, olha, rezem para que eu não fuja quando aparecer o lobo. Porque, gente, não tem esse negócio de chegar a dizer assim, não, basta a gente ser cristão e amar todo mundo que nós vamos ser aplaudidos. Pessoal, para de ser ingênuo, gente, para de ser ingênuo. O amor se fez carne e foi crucificado. Quem que você pretende ser? Né? Então é isso. Então eu abro para vocês fazerem as perguntas, vamos fazer um pequeno intervalo, tá? O espaço para as perguntas não vai ser muito comprido, porque eu já extrapolei todos os horários possíveis, falei demais, né? Falo mais do que o homem da cobra. Então, mas colocar para vocês essa possibilidade de vocês fazerem perguntas e também recordar a vocês que nós estamos no mês de aniversário do nosso site. Nós estamos com descontos especialíssimos, está acabando o mês, né? E você tem aí a possibilidade de ser aluno do site padrepaulricardo.org com até 50% de desconto. Os que pagam em Pix têm 50%. As outras formas de pagamento têm outras formas de desconto, né? Mas vão sendo oferecidos esses descontos. Venha ser nosso aluno, venha participar desse apostolado. Você vai se enriquecer muito, né? Com os nossos mais de 50 cursos que estão aí à disposição. São 19 anos de trabalho que estão aí à sua disposição pelo preço mensal, se você for dividir mensalmente, pelo preço menos de uma pizza,
né? Se você for comprar uma pizza com o preço da mensalidade do site, vai ser uma pizza assim, categoria B, C. Uma pizza categoria A, você não compra. Tá entendendo? Então, isso quer dizer o seguinte: priorize a sua formação, né? Venha, seja nosso aluno, conheça, né, os nossos cursos e venha estudar conosco. Então, vou deixar aí aberto para as perguntas, né? É um brevíssimo intervalo, só o tempo de eu abrir o computador e começar. Muito bem, voltamos aí com as perguntas de vocês. Vamos tentar ser bem objetivos e respondê-las, né? O máximo de perguntas possível nesse dia tão festivo para nós. São 19 anos do apostolado do site padrepaulricardo.org. E recordo você, se você ainda não é aluno, aproveite essa oportunidade agora, né? Nesse mês de promoções, são os descontos especiais de nosso aniversário. O Alisson Adilson pergunta o seguinte: Padre, boa noite. Os protestantes, então, seriam, no fundo, arianos por dizer que Maria não é mãe de Deus? Não, Alisson, os protestantes não são arianos. Embora, atenção, os protestantes liberais, tá? Liberais, como Schweitzer, Bultmann e Companhia Limitada, eles são piores do que arianos. Porque eles, no fundo, não creem que Jesus seja Deus de jeito nenhum. Os arianos, eles pelo menos acreditavam que Jesus era a encarnação do Logos. O debate dos arianos era se o Logos era ou não Deus. Mas que Jesus era divino, era uma coisa divina que veio aqui nesse mundo, eles aceitavam. Eles só não acreditavam que aquela coisa divina era Deus mesmo. Era uma criatura de Deus divinizada. Mas os protestantes liberais não acreditam em nada, porque eles não acreditam. Não acreditam na presença de Deus no mundo. Eles são deístas, na verdade. Né? Então, depende de que protestante você está falando, Alisson. Mas os protestantes normais, esses que a gente encontra no nosso dia a dia, eles não são arianos, eles são nestorianos. Ou seja, é uma outra heresia. Nós católicos cremos que Jesus, sendo uma natureza humana e uma natureza divina, é uma só pessoa. Então, porque é uma só pessoa, eu posso dizer que Maria é mãe de Deus, porque a pessoa, quando eu olho para Jesus e pergunto quem você é uma pessoa divina. Então Maria é mãe de quem? De uma pessoa divina. Eles não aceitam isso. Eu me lembro uma vez um debate na rádio Voz do Oeste, aqui em Cuiabá, isso quase 30 anos atrás, né? Eu com um pastor protestante, o pastor protestante, assim,
nós não podemos venerar Jesus na carne. E tinha um chilique, que não pode venerar Jesus na carne. Quer dizer, nós católicos adoramos o corpo de Cristo. Por quê? Porque é uma só pessoa. Aquele corpo é criado, mas ele é o corpo de uma pessoa divina. Então é outra heresia, tá bom? O Tiago, padre, o ecumenismo e o diálogo interreligioso, sem ter a devida centralidade de Cristo e da sua igreja, é bom? Veja, Tiago, a sua pergunta eu vou desmembrá-la, não é? Por quê? São duas coisas bem diferentes. O ecumenismo e o diálogo interreligioso. Comecemos pelo diálogo interreligioso, que é o mais complicado. Veja, não é possível nós vivermos em paz nesse mundo sem ter um diálogo interreligioso. As pessoas ficam, sei lá, o Papa, outro dia parece que recebeu monges budistas, não sei, uma coisa assim. As pessoas, pronto, já fica rasgando as vestes, sei lá o quê. Mas vocês queriam o quê? Gente, nós estamos nesse mundo. Em que mundo que vocês vivem? Nós católicos precisamos conviver pacificamente com todo mundo. E o diálogo interreligioso é isso. Não é dizer, todas as religiões são iguais, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Não. Mas eu não posso, por exemplo, se não estamos, mas se nós estivéssemos num estado ateu que estivesse matando todas as pessoas religiosas. Vamos supor, né, que você está num estado onde tem perseguição religiosa. Não é uma coisa boa nós termos um diálogo com as pessoas que creem que são seres humanos de boa vontade, para juntos conseguirmos resolver esse problema que está nos matando a todos? Entende? As pessoas não se dão conta. O que é diálogo interreligioso? É isso. Agora, claro, você pode usar o diálogo interreligioso para implantar uma coisa chamada relativismo religioso, indiferentismo religioso. Bom, isso não é diálogo interreligioso, isso é indiferentismo religioso, que é essa mentalidade relativista, maçônica, que diz que todas as religiões são boas, está tudo ótimo, é tudo qualquer... Você pode acreditar em qualquer coisa, né? Em Jesus Cristo ou no fantasminha legal, está tudo bom. Aí não dá, né? Não é isso. Aí vem, e o ecumenismo? Bom, o ecumenismo aí é outra conversa. O ecumenismo é nós cristãos, aí tem a centralidade de Cristo, né? Nós cristãos podemos nos unir naquilo que nós temos de comum, muito mais na prática do que o ecumenismo funciona mesmo, mas na prática de ações boas, sociais, etc. Cristãos que se unem na luta pró-vida, né? Cristãos que se unem para os valores cristãos. Vamos supor, nós vamos, Congresso Nacional, votar uma lei que é do interesse de todos os cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos. Você acha que ele não pode se associar? Está entendendo? Isso é o ecumenismo prático, que funciona. Está entendendo? Agora, se ecumenismo significa o seguinte, que nós católicos temos que ficar acanhados e nos nivelar e ser iguais aos protestantes para a gente conseguir... Bom, aí não. Não posso falar de Nossa Senhora porque senão o protestante vai ficar ofendido. Não, eu estou na minha casa aqui, eu estou falando de Nossa Senhora, né? Tranquilo, essa é a minha fé. Agora, não é bom
quando a gente se associa para fazer coisas. Ao invés de nós ficarmos... Gente, nós estamos num mundo onde as religiões, né, de homens de boa vontade, não estou falando de religiões de pessoas más, porque tem religiões más. O satanismo é uma coisa má. As religiões de pessoas de boa vontade e os cristãos, nós precisamos nos unir em prol de um bem comum, porque nós temos valores comuns. Porque o mundo está tão doido que só de você crer, você já é perseguido em alguns lugares. Bruno Cervone, qual o motivo de as igrejas ortodoxas ainda não voltarem para a comunhão com a Igreja Católica Romana? Olha, Bruno, a dificuldade maior está realmente no primado do Papa. Tem outras dificuldades também, né? Mas a gente vê que historicamente as coisas derivam daí. Tem coisas doutrinais, como o filioque, que é um ponto de bastante discussão, eu não vou aqui explicar o que é isso, etc., mas os dogmas infalíveis que foram proclamados na Igreja Católica no tempo em que nós estávamos já afastados dessas dioceses orientais que entraram em cisma. Então, todas essas coisas. Mas o ponto principal é o seguinte: você, para pertencer à Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo, você precisa estar na mesma profissão de fé que com os ortodoxos é 99,9%. A coisa do filioque, não quero minimizar não, mas com boa vontade se resolve. Nos mesmos sacramentos, que também é idêntico, mas no mesmo governo, ou seja, hierarquia, comunhão hierárquica com o Papa. Se você não está em comunhão hierárquica com o Papa, você não faz parte da Igreja de Cristo. Portanto, as igrejas ortodoxas, e deve-se usar aqui sempre o plural, não se deve dizer igreja ortodoxa, deve-se dizer as igrejas ortodoxas, onde a palavra igreja aqui é sinônimo de dioceses, ou seja, igrejas particulares. As igrejas ortodoxas que não estão em comunhão com Roma, né, essas dioceses que entraram em cisma, nós temos um amor grande por eles, porque nós temos o coração no mesmo lugar. A amizade, né, ela é baseada em amar as mesmas coisas. E aquilo que eles amam, nós amamos também. 99, assim, o primado romano é a tragédia. É a grande dificuldade, né? O primado do Papa. Eles acham que o Papa seria somente um primus inter pares, ou seja, é um primado de honra e não um primado efetivo. Nós católicos cremos que o primado do Papa é efetivo. E que nenhuma diocese faz parte da Igreja Católica se não tem, dentro da própria estrutura da diocese, igreja particular local, a comunhão com Roma. A universalidade, né? Júlio Carvalho. Padre Paulo, podemos dizer que há uma ligação direta entre o pensamento simbólico de Cristo com a teologia da libertação? Olha, Júlio, depende, porque existem teologias da libertação. Não tem uma teologia da libertação, não é? De uma forma geral, a teologia da libertação, como você pega a teologia do Leonardo Boff, né? Jesus Libertador, do John Sobrino, e como ermitada, você vê que eles fizeram uma opção que é uma opção da
forma de ler a Bíblia dos protestantes liberais, que é de distinguir entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Eles dizem, nós seguimos Jesus histórico. O que é isso? É um recurso que os protestantes inventaram para dizer assim, que Jesus não é o Jesus dos dogmas. Quando fala o Cristo da fé, é Jesus como nós cremos ele, que estão nos dogmas da igreja. Então, eles como que se afastam da realidade dogmática para entrar numa série de especulações históricas a respeito de Jesus. Então, existem sim alguns deles que têm dificuldade de chamar Jesus de Deus. O John Sobrino é um deles, né? Então, existem teologias da libertação que dizem assim, olha, eu não posso dizer que Jesus é Deus porque eu sei quem é Jesus. Mas como eu não sei o que é Deus, então não dá para dizer. Como assim? Não é? Christian, padre, qual é o ideal de confissão que eu preciso fazer para comungar? Não, veja só, Christian, aqui sai um pouco do nosso tema, mas eu quero responder sua pergunta mesmo assim. É entender o seguinte, para você comungar, você precisa estar em estado de graça. Não é? A igreja pede a confissão pelo menos uma vez por ano, é o mínimo. Vamos supor que você seja uma pessoa que não comete pecados mortais. Então, você não precisaria, teoricamente, você não precisaria confessar, nem uma vez por ano, se você não tem pecados mortais. Né? Mas a igreja acha que é muito bom, que é muito salutar, que você se confesse ao menos uma vez por ano. Então, ao menos uma vez por ano, você precisa se apresentar para uma confissão. Né? No dia a dia, na prática pastoral, a gente vê que as pessoas precisam de confissão mais frequente, até mesmo para formar consciência. Então, um bom confessor, a confissão não precisa ser cumprida, mas um bom confessor forma a consciência da pessoa, tirando de escrúpulos, por exemplo, né? Colocando a pessoa no caminho de uma serenidade, etc. e tal, e, claro, para também resolver o problema de pecado mortal, caso haja. Caso haja. Então, assim, eu acho muito saudável a prática de se confessar com alguma frequência, né? É saudável, uma vez por mês, se você tiver condições, mesmo que você não tenha pecados mortais. E, claro, se a pessoa tem pecado mortal, tem que confessar o quanto antes. Ah, mas padre, e o que é pecado mortal, o que é que não é? Bom, tem lá o nosso curso dos 10 mandamentos, né? Está lá à disposição, está lá, é um curso aberto, você pode acessar, procura lá, Padre Paulo Ricardo, os 10 mandamentos. Eu passo os 10 mandamentos, principalmente mostrando essa questão do que é o pecado mortal e o que é que não é, preparando você para uma boa confissão. Tá bom? Então, ficamos por aqui no dia de hoje. Quero agradecer vocês todos por estarmos juntos nessa festa, nesse momento tão bonito para todos nós, que é essa gratidão dos 19 anos do site padrepauloricardo.org. E gostaria de concluir com esse convite mesmo, né? E dizer, olha, se você não é aluno do site, você não sabe o que você está perdendo, né? Por quê? Porque verdadeiramente na parte dos alunos você tem cursos, né? Onde você tem um ambiente tranquilo para estudar e aprofundar na fé. Nosso site, ele tem essa finalidade, né? A internet, vocês sabem que é um ambiente assim de opiniões disparatadas para tudo quanto é lado. A gente precisa de um lugar um pouco mais recolhido para poder crescer na fé e estudar. E
nós temos essa parte para os alunos, né? Nós começamos essa parte de cobrar dos alunos e ter por duas razões. A primeira delas é porque eu sou padre, não tenho tempo de ter site, eu preciso de uma equipe, né, e de todos os recursos para dar essa qualidade que você está recebendo aí na sua casa. Segunda coisa, também porque a pessoa que vai estudar, né, se ela está matriculada numa coisa, ela valoriza. A pessoa que vai para a academia, né? Não, eu faço exercício em casa. Não faz. Você paga lá uma mensalidade, assim, opa, estou pagando, tem que ir. Então isso faz parte também das pessoas se conscientizarem que precisam tirar um tempo para estudar e para crescer na fé, né? E, como eu disse para vocês, nós estamos em descontos especiais aqui nesse mês de aniversário. Seja um dos nossos alunos. Se você já foi aluno, está na hora de voltar para casa, né? Está na hora de você voltar, renovar sua assinatura. Se você nunca foi aluno, venha fazer a experiência, venha conhecer esses mais de 50 cursos. Você realmente vai ficar surpreso, né? Nós temos aí agora também à disposição dos alunos a nossa loja, né? Então, os livros, né, à disposição, os livros publicados pela editora Padre Pio. Você tem também, na loja, você vai ver todo o catálogo de livros eletrônicos que estão lá disponíveis para os alunos que fazem a assinatura do site, né? Além disso, sendo aluno, você tem a utilização plena do aplicativo, né? Do aplicativo do site padrepauloricardo.org, que se você é aluno e ainda não baixou, né, faça isso, você vai ver como é interessante as funcionalidades que estão lá e como facilita a sua vida, tá bom? Então, vem estudar conosco, Deus abençoe vocês e quero dar essa bênção a Deus, né, uma gratidão imensa, mas uma bênção também especial a vocês que são alunos e vocês que seguem o nosso apostolado, invocando a intercessão da Virgem Maria para que verdadeiramente Cristo seja o centro de nossas vidas e que nós, mesmo diante das dificuldades, estejamos de pé para defender esse primado de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.